Bom dia a todos os presentes. Vamos dar início a esta sessão ordinária, a 93ª sessão ordinária do dia 15 de fevereiro de 2011. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão. Com 12 dos senhores vereadores presentes, 4 vereadores ausentes, portanto, nós temos números regimental. Vamos, e sob a proteção de Deus, vamos dar início, portanto, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Temos poucas coisas hoje. Temos projetos e uma moção. O primeiro deles é um projeto de lei complementar de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, que altera a lei complementar para prever manifestação do Conselho de Gestão da Serra do Japi sobre obras e locação de imóveis no território de gestão da Serra do Japi. Projeto de lei do mesmo vereador Val, que exige nos carrinhos de compras dos supermercados dispositivo de segurança para transporte de crianças. Do mesmo vereador, projeto de lei que condiciona a revenda de objetos cortantes. E a moção é de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que apoia projeto de lei do deputado federal Lira Maia, do Democratas do Pará, que institui o número único de registro de identidade civil e dá outras providências. Portanto, essa é a matéria que nós temos iniciando hoje a sessão, senhor presidente. Muito bem, vereadora Ana Tonelli, primeira secretária desta casa. As listas de requerimento de alçada do plenário, de requerimentos de alçadas desta presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Vamos dar início à ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para a ordem do dia. Senhor presidente, logo após o registro, se o senhor me permitir uma questão de ordem. Com 12 dos senhores vereadores presentes, havendo o número regimental, passemos à ordem do dia. Questão de ordem da nova vereadora Ana Tonelli. Não vamos rasgar seda aqui na mesa, nem no plenário, senhor presidente, mas nós temos um dia que é o mais importante da nossa vida, é aquele que a gente comemora, o dia do nosso nascimento. E hoje é o seu aniversário. Eu quero de público deixar aqui um abraço todo carinhoso, com votos de muito sucesso na sua vida, em tudo aquilo que o senhor fizer, na sua vida política, sua vida profissional, sua vida particular, em especial, muita saúde, que Deus lhe dê muitos anos de vida, para que o senhor possa continuar curtindo essa família maravilhosa que o senhor constituiu, incluindo o neto Pedro. Parabéns, presidente, seja feliz sempre e um feliz aniversário para o senhor. Obrigado aos meus amigos que constituem junto comigo essa legislatura aqui, né, pelo carinho, mais uma vez aqui demonstrando um carinho por essa pessoa do Julião aqui, né? Eu já tive a oportunidade de vocês me honrarem com a unanimidade dos votos para presidente, né? E hoje, completando aqui meus 55 anos, viu, vereadora Ana Tonelli? Eu costumo brincar que eu já vi carro 4.4, agora eu já estou no carro 5.5, vereador Tico. O senhor chega lá também, viu, meu presidente? Certo? Mas está com um corpinho de 54. 54, mais ou menos. Mas mais bonito ainda, viu, vereador Tico, foi o que eu assisti no domingo, né? A mãe de um ex-presidente desta casa aqui, né? Do nosso amigo, secretário de Assuntos Parlamentares, o vereador Horácio Gotardo. Eu estava na missa no domingo, na Vila Hortolândia, e ela estava comemorando no domingo
100 anos. 100 anos. E estava lá, presente na missa, lúcida, e puxando a orelha do Horaci Gotardo. Aquilo que a gente não consegue fazer, a mãe dele ainda faz, viu, vereadora Ana Antonelli? Ainda bem. Fiquei só pensando na Lia. Se o Horaci chegar nos 100 anos, a Lia vai ter um trabalho danado. Que Deus continue iluminando, né? A mãe do nosso querido vereador Horaci Gotardo, que é uma pessoa que tanto respeito também teve nessa casa aqui, né, vereadora Ana Antonelli? A gente que foi vereador junto com ele aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito bem, senhoras e senhores vereadores. Tendo a ata da 92ª sessão ordinária, realizada em 8 de fevereiro de 2011, permanecida à disposição dos vereadores interessadas pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Muito bem. Vamos agora, então, passar aos itens da nossa pauta. O primeiro item da nossa pauta é o veto total ao projeto de lei complementar de número 872 de 2009, de autoria do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas e José Carlos Ferreira Dias, que altera o plano diretor para prever reserva de área para comércio em empreendimento habitacional de interesse social. Está em discussão o veto total ao projeto de lei. Com a palavra, um dos seus autores, o vereador José Carlos Ferreira Dias, nosso querido vereador Zé Dias. Obrigado, presidente. Eu agradeço pela oportunidade e fico feliz nesta manhã aqui, até o microfone ajudando com uma forma da gente se expressar assim mais devagar e o som chegar mais longe. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei complementar número 872, de autoria dos nobres companheiros vereadores Enivaldo Ramos de Freitas e José Carlos Ferreira Dias, o Zé Dias, e sabemos que o projeto de lei, senhor presidente, senhores vereadores, nós temos aqui um pouco da justificativa e nós temos também algumas partes aqui que eu quero deixar bem claro que o projeto de lei é importantíssimo para a nossa cidade. Sabemos que temos também nesse projeto de lei partes favoráveis até pelos companheiros. E a proposta encontra-se instruída com os seguintes documentos de justificativa: folhas 4, lei complementar, folha 5/2009, abaixo assinado 10, 17 das folhas 10 e 17, o despacho dessa consultoria, folhas 18, e o registro completo de audiência pública sobre o projeto de folhas 19 e 24, com menção à mídia de áudio e vídeo de audiência pública realizada em 26 de agosto passado, que encontra-se no processo desta casa. E nós sabemos, senhor presidente, senhores vereadores, que o projeto de lei tem aqui, conforme demonstra o parecer da consultoria jurídica das folhas 25 e 26, onde acolhemos na íntegra, o projeto de lei encontra-se revestido das condições de legalidade, no que concerne a competência e iniciativa. E com certeza sabemos que do município, cabendo à Câmara Municipal, legislar sobre os assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e estadual onde couber. Eu quero também, senhor presidente, senhores vereadores, pelo tempo que nós temos aqui, deste projeto também de lei, que realmente tem o parecer favorável da nobre companheira, na época, Ana Vicentina Tonelli, e sabemos que no tocante à área de atuação desta comissão, cujos estudos se prende ao caráter de serviços públicos na propositura, esta nos afigura merecedora de nosso aval, tendo em vista que, conforme bem ressalta a justificativa às folhas 4, tais empreendimentos são distantes dos centros comerciais e carecem de estabelecimentos que venham suprir as necessidades de seus moradores em seu cotidiano, vez que não temos recursos para se deslocarem frequentemente até o comércio mais próximo. A gente tem aqui, isto posto, não de que
detectamos qualquer vício incidente sobre a pretensão, vez que a matéria, por sua relevância, foi objeto de discussão em audiência pública, conforme documentação juntada nos autos. Eu quero falar aqui, senhor presidente e senhores vereadores, que o projeto de lei, ele é tão importante que nós sabemos que não é só o item no qual nós tocamos aqui, nós temos Novo Horizonte, CDHU, nós temos Vista Alegre também, e Morada das Vinhas. E esse projeto de lei, eu vou passar aqui um pouco das nossas preocupações. No entanto, esses novos condomínios são localizados em pontos distantes dos centros comerciais, e não raro neles existem estabelecimentos comerciais para atendimento das primeiras necessidades, como mercado, farmácia e outros, dificultando o dia a dia dos moradores que são carentes e não contam com recursos para utilizar o sistema de transporte. Além disso, em muitos núcleos de submoradias, há pequenos estabelecimentos comerciais, o qual deixarão de existir na nova área, sendo prejudicado aqueles que mantêm. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu acredito que esta lei é importante por um motivo. É melhor a prefeitura, ou o próprio governo estadual ou federal, quando deixar pronto um condomínio, principalmente para a classe assalariada, deixar um espaço para comércio. Por quê? Se não estiver o comércio, as dificuldades são grandes, e aí vem os comércios clandestinos, criando outro problema para a prefeitura. Então, antes que tudo isso aconteça, nós aqui, eu, vereador Enivaldo Ramos de Freitas, estão propondo que todos estas residências que foram construídas e que será construída, será com uma atenção especial do próprio prefeito. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei de número 872, de autoria dos nobres vereadores Enivaldo Ramos de Freitas e José Carlos Ferreira Dias. Com a palavra, o nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, projeto de lei complementar número 872 de 2009, Vereador Val, pois não, presidente. eu sou obrigado a interromper a fala de Vossa Senhoria e pedir ao senhor que registre a vossa presença para que eu possa permitir que o senhor fale. Não houve, acho que houve uma falha do painel que não houve o registro. Ok, senhor presidente. Muito bem, nobre vereador Val. Agora sim, o senhor estando presente, eu posso lhe conceder a palavra. Cheguei, senhor presidente. Temos que cumprir a lei e o estatuto. Senhor presidente, não quero aqui ser redundante, eu quero apenas dizer que o nobre vereador José Dias já expôs muito bem, quando um núcleo habitacional novo é feito pela administração em conjunto com o Estado, a maioria desses núcleos são de pessoas, a maioria de moradores, pessoas de baixa renda. E aí não tem, como já foi dito aqui, um comércio, e ele tem que sair gastando recursos que já são poucos, a quilômetros de sua residência, pegando um ônibus, pedindo para um vizinho, quando não tem um carro, pagando gasolina, passagem, para comprar um remédio, um pão, um leite, etc. Então, nada mais justo que realmente se planeje melhor todas essas novas moradias. O que me chama muito a atenção é que a Comissão de Justiça foi pautada pela Comissão Jurídica, dando um parecer favorável, fizemos audiência pública e aprovamos o projeto. Aí, a Comissão Jurídica do Executivo traz uma análise como um vício de iniciativa, pedindo o veto. Muito embora nós tivéssemos anteriormente aqui já a posição do nosso jurídico sendo legal, a iniciativa,
a nossa comissão muda o seu parecer, dizendo que concorda com o veto. Tem coisa assim que a gente fica meio perdido. Mas o projeto é legal. É de iniciativa e esfera desta casa. Por isso, e de grande importância, de interesse local, para ajudar os nossos munícipes que, com o seu suor, seu trabalho, aproveitam e se enquadram em um projeto habitacional oferecido pela administração em conjunto com o Estado e a União, e finalmente tem sua casa própria. E nós precisamos procurar melhorar essas condições cada vez mais, e este é o interesse local nosso aqui, desta casa. Portanto, nobres pares, eu peço, se puderem, para que não mantenham o veto do Executivo, que eu acredito ser equivocado, e o projeto vai favorecer grande parte dos nossos munícipes, que reiniciam até vidas novas nesses núcleos de moradia. Obrigado, senhor presidente. São essas palavras do vereador Val. Continua em discussão. Com a palavra, o novo vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei complementar 872, do vereador Nivaldo Ramos de Freitas e o vereador José Carlos Ferreira Dias, altera o plano diretor para prever reserva de área para comércio e empreendimento habitacional de interesse social. Eu consultei esse projeto, vereador Val, vereador Zé Dias e senhores nobres pares. A princípio, a consultoria jurídica da casa deu pela legalidade. O projeto foi aprovado, foi para a prefeitura, e a consultoria jurídica da prefeitura deu parecer pelo veto, dizendo que é matéria que diz respeito à prefeitura. Muito bem. Voltou para a Câmara e a assessoria jurídica da Câmara deu parecer contrário ao projeto. Então, com certeza, me deixou com uma dúvida muito grande, vereador Doca. Né? E quando se trata em plano diretor, em mudança de áreas, há de se ter um pouco de cautela. A gente ouve a prefeitura dizer que esse ano vem uma revisão do plano diretor, e nós temos que ter a maior cautela possível. Eu entendo que o projeto de lei é muito importante, temos aí alguns problemas na cidade, de algumas áreas de empreendimentos habitacionais que não há à disposição para o comércio, e nós criamos um problema na cidade. Então, acho que é uma matéria que depende de mais discussão nessa casa. Eu pediria para os nobres pares, né, se possível, ou que retire, ou que adie, se for possível, se for regimental, adiar, para que a gente possa, acho que não pode, não é isso? O veto não pode ser adiado, né? Então, eu queria perguntar ao presidente, consultasse pelo adiamento, né? Desse um encaminhamento pelo adiamento, porque realmente há uma dúvida, vereador Val, e eu não me sinto à vontade em votar essa matéria na manhã de hoje. Então, a minha proposta é de adiamento. Vereador Júlio, por favor. Se a minha memória não me trai, me parece que a data que vence esse veto, não tenho certeza se esse é no dia 2/3, certo? Então, portanto, é possível o adiamento até a data limite do dia 2/3, que é a nossa... Nem é a próxima sessão ainda, né? Seriam daqui 2 semanas. Tá ok. Então, se o senhor quiser, nós podemos adiar para a sessão do dia 2. Vereador presidente, eu faço o encaminhamento aos autores da matéria, tá? Pelo adiamento. Então, eu, por não sentir a vontade de votar nessa manhã, e peço as desculpas aos senhores.
Eu vou suspender a sessão por Pois alguns segundos, né, até que a gente tenha o número do requerimento de pedido de adiamento que virá Tá ok, vereador. assinado pelos autores. Agradeço, Certo, vereador então, Tico? está contente. Imagina. Então, está suspensa por alguns minutos, 5 minutos no máximo, essa sessão. Essa Xuxinha folgando, ela entra em plenária é como se fosse funcionária da casa, ela não pode entrar. Lógico que não. Desculpa aí, precisa assinar de novo. Eu errei? Não, a gente errou. Colocamos um líder errado aí, depois que você tinha colhido a assinatura que eu vi. Estão reabertos os trabalhos. Essa presidência recebe o requerimento de número 554, de adiamento para o dia 1/3/2011, da Lei Complementar de número 872, que recebeu o veto total. Em discussão, o requerimento de adiamento. Com a palavra, a nova vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu me pronunciaria aqui no projeto também com as mesmas preocupações do vereador, que o vereador Tico colocou aqui na tribuna. Aprovarei o requerimento de adiamento para que tenhamos o entendimento, sim, da nossa consultoria jurídica. Não basta apontar que o Tribunal de Justiça tem feito as considerações e suas razões para não reconhecer matérias com competência para o Legislativo. A nossa lei orgânica é clara ao ofertar a possibilidade de concorrência da matéria. Pelo mérito, né, o assunto merece a nossa atenção, porque tivemos revisão parcial do plano diretor, com o uso da Lei de Diretrizes do Solo, e esse assunto não foi contemplado, o que motivou, naturalmente, os vereadores Val e José Dias a tocar nesse assunto. Tivemos audiência pública com representação de entidades, representação da OAB, representação do IAB. Quer dizer, é um assunto que foi, pelo menos tratou da questão de publicidade, como prevê o plano diretor. Então, nesse sentido, eu vou aprovar o adiamento para que tenhamos essa matéria clara, embora eu sempre defenderei
a ampliação da discussão em todas as matérias de interesse urbanístico, sempre que possível, de forma a atender todos os setores da sociedade. Então, eu acredito que a gente tem que também fazer experiência e permitir um exercício aí, não acolhendo o veto, se não tiver outra saída, não acolher o veto, para que a gente possa, então, fazer essa discussão na justiça e na jurídica, como aqui sinaliza a nossa consultoria jurídica. Então, serei favorável ao adiamento, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem, nova vereadora Marilena Perdiz Negro. Continua em discussão. Com a palavra, o novo vereador Durval Orlado. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento para adiamento do projeto de lei complementar 872, de Anivaldo Ramos Freitas e José Carlos Ferreira Dias. Eu gostaria que os nobres autores percebessem aqui dois problemas, inclusive a secretaria administrativa dessa casa. Primeiro, que a lei não pode prosperar porque não é mais lei complementar o plano diretor. Nós alteramos nessa casa para a lei ordinária. Como esse projeto aqui é antigo, de 2009, naquela época era lei complementar. Então vai alterar o quê? Uma lei complementar, não é isso? Uma lei, já que é uma lei ordinária daqui para frente. Então, do ponto de vista legislativo, não dá para continuar. Segunda observação, que, se não me falha a memória, nós deixamos no último plano diretor votado aqui nessa casa, 5%, eu só não me lembro se é das áreas ou do total dos lotes, destinados a comércio. Não está especificado quais os tipos de comércio. Permite uma parte, vereador? Quem? Claro, pode, vereador Tico. Só para colaborar com Vossa Excelência, já consta realmente no plano diretor que nós votamos em 2010 a destinação dessa área no artigo 139 do plano diretor. Então já é de 2009. PLC 872 de 2009, que é o projeto do plano diretor. Vereador Tico, deixa eu só fazer uma interferência aqui. Eu acho que nós estamos extrapolando um pouquinho, né? Porque nós estamos partindo para uma discussão, nós estamos discutindo um requerimento de adiamento. Eu acho que talvez, né, eu entendo perfeitamente. Só para contribuir, não, eu acho que é muito importante essa contribuição. Eu só não vejo se isso contempla, vereador Durval, a sua discussão. Assim, eu não quis fazer uma interferência na fala da vereadora Marilena Negro. Acho que é corretíssimo o que o vereador Tico está dizendo, até da questão da votação do plano diretor nessa casa que nós tivemos. Mas eu acho que, infelizmente, às vezes a gente tem que se ater ao que nós estamos discutindo. E nesse ponto, entendo que talvez a gente esteja extrapolando, porque nós estamos discutindo só um requerimento de adiamento. Eu fui aqui alertado, só estou fazendo um alerta, né? Eu acho que a gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador. Eu só estou tentando alertar a casa inteira que esse projeto de lei não vai vingar porque já existe no plano diretor de 2010. Sim, acho que é um projeto que está inócuo no contexto da lei. Não só o alerta que o senhor fez, como o alerta que o vereador Durval Orlado está fazendo também. Eu acho que nós temos aí, né, os autores com a possibilidade de estar fazendo um outro tipo de trabalho. Eu entendi perfeitamente a colocação de Vossa Senhoria. Está perfeito, vereador Tico. Assim como o vereador Durval Orlado também, na questão de ser lei. Questão de ordem. Não mais questão de ordem, presidente. Tá. Questão de ordem. Questão de ordem do novo vereador Zé Dias. O senhor presidente, referente à fala do nobre companheiro Tico, nós sabemos que na época da audiência, nós não tínhamos essa oportunidade que hoje está no projeto de lei. Como hoje já se encontra, por que não ele ser aprovado se já está sendo tudo corretamente dentro daquilo que o município precisa, a prefeitura precisa? O projeto de lei, eu acredito que não seja de ilegalidade. Então, portanto, eu peço desculpa até pelos pares que estão aí nos apoiando, nos ouvindo,
E é um projeto de grande importância, sim, porque se não estava antes e hoje se encontra no plano diretor, com certeza é um projeto bastante favorável. Vereador Zé Dias, eu de novo vou insistir. Nós não podemos estar discutindo o projeto, nem o veto nesse momento. Nós estamos discutindo o adiamento. As medidas que vão ser tomadas é a partir do adiamento, gente. Senão nós vamos. Senão eu retiro. Então nós temos que pedir a retirada do requerimento de adiamento e fazemos a discussão do veto. Minha questão de ordem é exatamente isso, senhor presidente. Se vai vingar o projeto, se não vai. Na época da apresentação ainda não tinha votado o plano diretor, então é óbvio que o projeto se justifica por estar em pauta. Nós vamos discutir isso depois. Agora, o adiamento. Obrigado, senhor presidente. Parabéns. Obrigado, vereador Durval. Com a palavra o novo vereador Durval Orlado. Essa era uma das observações que eu tinha a fazer, e eu tenho que falar tudo aquilo que penso para justificar a minha votação contrária ou favorável. Caso contrário, bastaria conferir no painel quem é contra ou a favor do requerimento, a gente não precisava falar. Então, eu preciso embasar aqui todo o minhas considerações. A primeira era essa, de que o projeto de lei complementar está alterando um projeto de lei ordinário agora. Então, nesse sentido, eu acho que os autores precisariam observar até da mantença do veto. Uma outra consideração que eu gostaria de fazer é com relação ao posicionamento novo do jurídico dessa casa, neste projeto e em outros, porque tudo agora virou questão urbanística. Toda questão urbanística, segundo um posicionamento do Tribunal de Justiça, passa a ser de matéria privativa do prefeito no entendimento deles, porque ainda não virou jurisprudência e não é passivo de interpretar que todo tipo de matéria que verse sobre obras, plano diretor, meio ambiente, tudo isso faz parte das questões urbanísticas. Então, daqui a pouco, se esse entendimento prevalecer em todo tipo de projeto, nós vamos precisar começar a dar nome em poste aqui, porque rua não vai ter mais, e a gente não vai ter muito mais aqui o que discutir ou contribuir com o Executivo. Então, eu só pediria um pouco mais de flexibilidade ao nosso jurídico e em que cada caso, cirurgicamente, seja analisado se é questão de fazer audiência pública, das condições técnicas do projeto e tornar a matéria concorrente. Afinal, o Executivo conta com a prerrogativa do veto e lá no veto ele pode colocar as questões técnicas que ele achar pertinente para vetar. Mas nós aqui na Câmara não temos essa condição. Caso contrário, eu já estou aqui requerendo, senhor presidente, a abertura de concurso de engenheiros urbanistas, não é? De pessoal financeiro suficiente para analisar a questão tributária. Vereador, eu estou aqui levando em consideração... Nós estamos partindo para um campo que acho que o senhor poderia voltar ao tema do adiamento. Voltarei, o senhor tem toda a razão. Falo agora, extrapolando um pouco e abusando, mas falei. E numa próxima oportunidade falarei novamente. Vamos votar favorável ao adiamento. A parte já passou meu tempo. Já. Pede questão de ordem. Deixa legal. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. É que ele falou um pouco demais, então a gente... Aproveitando o ensejo, agora nós vemos, como bem falou o vereador Durval Orlato, que hoje nós podemos nos manifestar. Isso é graças ao voto aberto, porque senão ficava fácil. Antigamente a gente punha NOS, ninguém sabia a opinião de cada um. Então verifica-se agora uma das importâncias da abertura do voto no tocante ao veto do prefeito. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, novo vereador Marcelo Gastaldo. Eu tinha me dado a palavra, Vossa Excelência, em relação ao requerimento. Fui até contemplado pelas falas do vereador Durval, do vereador Tico, na questão mesmo do adiamento aí, a questão do veto e essa dúvida que houve, se realmente consta o projeto desse novo plano diretor que foi aprovado, se a lei estaria contemplada ou não. Acho que o caminho do adiamento foi o melhor entendimento. Questão de ordem, novo vereador Fernando Manuel Bardi. Obrigado, senhor presidente. Apenas então somente para dizer que vou votar favoravelmente ao adiamento, até porque surgiu essa questão do entrave legal. Qual é o mecanismo jurídico mais correto para a abordagem do tema? O conteúdo, sem dúvida nenhuma, cada vez que esta Casa de Leis se encara, né, um tema
que diz respeito à mudança do plano diretor, nós sempre temos esse tipo de problema de saber qual é o mecanismo jurídico correto e adequado para fazer a coisa andar. Senão, a ideia do vereador e todo o trabalho do vereador em torno, né, de promover uma melhoria acaba indo por água abaixo. E, sem dúvida nenhuma, eu tenho absoluta certeza que o plano diretor tem essa visão, que é de buscar, em loteamentos novos, ordenar. Tudo aquilo que nasce ordenado, cresce ordenado. Então, se a área de comércio vai ordenada, evita do sujeito, por exemplo, usar a garagem de casa para abrir um comércio para complementar sua renda. Evita, por exemplo, dele puxar a luz clandestinamente porque ele tem um freezer e a alimentação normal não consegue alimentar. E a gente evita de ver essas tragédias. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Eu gostaria de dizer aqui que, às vezes, eu vou ter que agir, né? Peço até escusas, mas é a minha função. E diria que eu acho que nós estamos passando por um momento, pelo que a gente vê, nessa questão dos espaços, como bem disse aqui o novo vereador Durval Orlato, como bem disse o ex-presidente dessa casa, vereador Tico, e como outros vereadores aqui, eu acho que nós, do Legislativo, infelizmente, a gente sofre, né, às vezes, com a questão de cada vez mais estarem tentando e conseguindo diminuir, né, com a importância que o Legislativo tem. Eu acho que nós temos que buscar uma fórmula de resgatar, né, a nossa autoridade e autonomia enquanto Poder Legislativo. Hoje, a questão jurídica, ela acaba, às vezes, impedindo que boas ideias, né, tenham um prosseguimento e um destino que traga algo de bom para a sociedade. Eu acho que essa é uma discussão que o vereador Tico já iniciou nessa casa aqui, eu acho que foi a partir dele que nós tivemos o início aqui, e eu acho que nós temos que progredir nessa discussão de estabelecermos, né, alguns pontos, e eu aqui quero elogiar o que foi dito pelo vereador Bardi na semana passada, no sentido de que o senhor já foi ao jurídico da prefeitura para estabelecer um contato mais próximo, etc. Eu acho que é importante isso, mas mais do que isso, né, nós do Legislativo precisamos repensar a nossa atuação enquanto legisladores, enquanto fiscalizadores e enquanto pessoas que têm o bem comum como, né, a nossa prática no nosso dia a dia. Continua em discussão o requerimento de número 554 de adiamento do veto total para a sessão do dia 1º/3/2011. Em votação, o requerimento de adiamento. Com 15 votos pelo adiamento, essa presidência, que regimentalmente não vota, está adiado o veto total ao projeto de lei complementar de número 872 para o dia 1º/3/2011. Esta presidência recebe o requerimento de número 553, de autoria do novo vereador Marcelo Gastaldo, de preferência para o item 7, o projeto de lei de denominação de número 10.827. Em discussão, o requerimento de preferência. Em votação, o requerimento 553 de preferência. Com 10 votos
pela preferência, 5 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de preferência. Então, vamos passar à discussão dos 2 itens, né? Antes, nós temos aqui um requerimento de número 550, de autoria do vereador Zé Dias, de adiamento para a sessão do dia 22/2/2011, do projeto de lei de número 10.798. Em discussão, o requerimento de adiamento. Em votação. Doze votos pela aprovação do adiamento e 4 senhores vereadores ausentes. Está aprovado, então, o adiamento ao projeto de lei 10.798 deste ano de 2011. Então, está em discussão o projeto 10.827, de autoria do vereador Marcelo Gastaldo, que denomina EMEB Professora Maria Angélica Lourençon, a Escola Municipal de Educação Básica, que fica na Avenida Nicola Sieri, no bairro São José. Em discussão, com a palavra, o seu autor, vereador Marcelo Gastaldo. Senhora presidente, vereadores, público que nos acompanhem, projeto de lei 10.827, no qual denomina a escola, a EMEB, Professora Maria Angélica Lourençon, como diz aqui na emenda do projeto, uma escola situada na Avenida Nicola Sieri, ali no bairro São José. Uma escola há tempos sendo aguardada pela comunidade, inclusive alguns alunos da rede acabavam tendo que ser atendidas ali no município vizinho, em Louveira, devido à dificuldade. Uma região rural e uma escola que há tempos estava aguardando e em breve aí estaremos inaugurando agora com o nome da nossa querida homenageada. E eu queria agradecer, estar aqui conosco, senhor presidente, os pais da nossa homenageada, o senhor Pedro Lourençon e a dona Laide Lourençon, que está aqui conosco, e também o irmão, o Pedro Luiz Lourençon, que estão aqui conosco. Desde já agradecer a presença de vocês e agradecer o empréstimo do nome da Maria, para que a gente pudesse hoje, amanhã, homenageá-la através da denominação de uma importante escola ali na região rural de Jundiaí, no bairro São José. A Maria Angélica teve um histórico interessante que nos chamou a atenção, e ela nascida, senhor presidente, em Jundiaí. Nasceu em dezembro de 57 e faleceu no ano de 2010, com aproximadamente aí 53 anos. Um tanto jovem, mas que deixou história na cidade de Jundiaí. Foi formada tanto como professora como pedagoga na Faculdade Padre Anchieta, aqui de Jundiaí. Teve pós-graduação
né, na cidade de Itu, em administração escolar. Também fez um curso de pós-graduação em Direito Educacional na Faculdade de Educação de Batatais e também pós-graduada em Psicopedagogia aqui pela Faculdade Padre Anchieta de Jundiaí. Ou seja, uma pessoa que se preparou para educar, ensinar, e o fez com muita propriedade. Deu aulas no estado de São Paulo, no período de 1977 a 93, e aqui no município de Jundiaí, lecionou no ensino infantil de 1980 a 2008, encerrando a sua brilhante carreira na área do ensino como diretora substituta em várias escolas aqui do município, desde o ano de 96 a 2000, encerrando assim a sua brilhante carreira no nosso município. Então, eu peço aos vereadores que ajudem a aprovar esse projeto de denominação, enaltecendo o nome da querida professora Maria Angélica Lourençon, para que possamos, a partir dessa data, tê-la em nossa memória, uma singela homenagem a essa pessoa que tanto gostava de fazer o que fazia, né? Que era ensinar. Então, mais uma vez, agradecimento aos pais e ao irmão, a Maria, pelo empréstimo no nome da nossa querida Maria Angélica, para fazer essa singela homenagem através da denominação da SMEB, professora Maria Angélica Lourençon, a Escola Municipal de Educação Básica, situada ali no bairro São José. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, em nome do vereador Marcelo Gastaldo, sem sombra de dúvida, uma justa homenagem que será prestada por essa casa. Continua em discussão o projeto de lei número 10.827, de autoria do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que denomina EMEB Professora Maria Angélica Lourençon a Escola Municipal de Educação Básica, situada na Avenida Nicola Sieri. Com a palavra, a nova vereadora Marlena Perdiz Negro. Senhores vereadores, eu gostaria de dizer do projeto de lei 10.827, onde carinhosamente aqui o vereador, autor do projeto, se reporta a uma colega, a uma amiga, Maria Angélica Lourençon, com quem pude partilhar momentos importantes da sua vida, como funcionária pública, e sei que tudo que ele falou aqui é muito mais do que isso, pela pessoa que a Maria Angélica se tornou, pela família que tem, pelos exemplos que teve. Então, é muito além do que uma dedicação só de trabalho, é uma dedicação de amor, amizade, com todos à sua volta. E eu posso dizer que a Maria Angélica, também tive, quando ela se aposentou, ela passou por uns períodos, né, muito difíceis, mas eu pude também trabalhar com ela. E ela passou pela minha assessoria, do meu gabinete, e tive a honra, né, de poder trabalhar um pouco com ela, antes dela adoecer e complicar, ter todas as complicações que teve. Então, é um momento que a gente não homenageia só a Maria Angélica como a pessoa que ela é, mas como funcionária, como exemplo de idoneidade, como exemplo de uma pessoa que manteve, né, toda a sua vida, uma pessoa bastante correta e dedicada à família.
Então, acho que isso, só isso, já é um gesto aqui desta casa, que todos nós aplaudiremos, vamos aprovar esse projeto de lei, e teremos numa escola a perpetuação do nome de uma pessoa que vai ser lembrada, né? É uma pessoa que vai ser lembrada sempre com carinho por todos os seus amigos que deixou aqui no seu trabalho e na sua vida pessoal e familiar. Então, dona Laide, seu Pedro, seu irmão que também está aqui o nosso carinho, todo especial. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, nova vereadora Marilena Perdiz Negro. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.827, de 2011, de autoria do novo vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que denomina EMEB professora Maria Angélica Lourençon, a Escola Municipal de Educação Básica, situada na Avenida Nicola Sieri. Em votação, o projeto de lei de número 10.827. Com a totalidade dos senhores vereadores, 15 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.827, de 2011, de autoria do novo vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que denomina a EMEB professora Maria Angélica Lourençon, a Escola Municipal de Educação Básica, situada na Avenida Nicola Sieri. Parabéns ao autor, parabéns aos familiares pela justa homenagem aqui. Esta presidência recebe mais um requerimento de preferência para o item 6 da nossa pauta. O requerimento leva o número de 555, do projeto de lei de número 10.735. Projeto de lei de autoria do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Está em discussão o requerimento de preferência. Em votação, o requerimento de preferência ao projeto de lei de número 10.735. Com 14 vereadores votando sim, esta presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de número 555 de preferência. Vamos, então, colocar em discussão o projeto de lei de número 10.735, de autoria do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que altera a lei 3.645, de 90, para prever no Conselho Municipal de Meio Ambiente, no CONDEMA, representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Em discussão, o projeto de lei. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, o nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, antes que o vereador Enivaldo comece a discussão do projeto, eu pediria a Vossa Excelência que, se assim entendesse, colocasse a apreciação do plenário a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Obrigado. Atendendo à solicitação verbal da nova vereadora Ana Tonelli, essa presidência coloca em votação o pedido para a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Em votação.
com 13 dos senhores vereadores aprovando o pedido da nobre vereadora Ana Tonelli, os trabalhos desta sessão estão prorrogados por até 2 horas, se necessário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Antes de eu falar algo a respeito do projeto, quero deixar registrado a presença do doutor Mário Vicente Faria Cosati, presidente da... Márcio Vicente. Eu falei Mário? Maluco. Márcio Vicente Faria Cosati, ele é o presidente da 33ª subseção da OAB, aqui em Jundiaí. Também o doutor Aurélio Espina, que está aqui também, os 2 advogados, acompanhando os trabalhos do Legislativo nesta manhã e também vendo o projeto sendo agora discutido a seguir, que diz em relação ao dos advogados. Bem, senhor presidente, passado o registro das presenças, o projeto de lei 10.735, que altera a lei 3.645 de 1990 para prever no Conselho Municipal do Meio Ambiente, condema representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse vereador apresentou, parece que no ano passado ou retrasado, um projeto semelhante, concedendo uma cadeira cativa à Ordem dos Advogados ao Conselho Gestor da Serra do Japi. Esta casa aprovou e hoje nós temos assegurado. E agora, a exemplo também do projeto aprovado no passado, o mesmo projeto, só que no sentido agora de ter uma cadeira da UAB no Condema. É muito importante para a sociedade e salutar uma administração municipal, ter na administração municipal sempre um indivíduo de uma notável instituição como a UAB. Ela traz um equilíbrio, ai de nós se não fossem os advogados, um equilíbrio salutar em todos os assuntos discutidos, pois os advogados, os profissionais de direito, de defender os direitos, eles estudam e a gente é aquilo que faz. Dia a dia eles estão defendendo o direito de alguém, da sociedade, como um todo, e traz um grande equilíbrio em todas essas discussões, principalmente num assunto como esse, que é preservação do meio ambiente. Brigam por preservação de todos os sentidos, mas é especial, senhor presidente Tico, sempre presidente, o meio ambiente. Então, nada mais justo de ter a OAB também aqui no Condema, para que traga ainda mais este equilíbrio. A OAB traz este equilíbrio, não que o Condema não tenha o seu equilíbrio, sempre teve. O Conselho Gestor da Serra do Japi sempre teve, mas é melhor ter garantido um lugar para a instituição, porque, sem sombra de dúvida, eles vão ter uma visão mais ampla, sempre no sentido de defender todo o nosso meio ambiente, que tanto se fala, mas pouco se faz. Portanto, nobres pares, eu peço aos senhores que aprovem mais este projeto, para que possamos ter assegurado mais esse direito, que é uma conquista do cidadão jundiaiense aqui em nossa cidade, para defender qualidade de vida para todos nós. Obrigado, senhor presidente. São essas palavras do vereador Val. Muito bem, vereador Val. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.735. Com a palavra, o novo vereador José Galvão Braga Campos, o vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, falar sobre o projeto de lei 10.735, do vereador Val, que altera a lei 3.645, de 90, para prever no Conselho Municipal de Meio Ambiente, o CONDEMA, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Parabenizar o vereador Val pela iniciativa, iniciativa importante, Val. Uma discussão que cada vez mais a sociedade quer tomar pé, né? A sociedade quer se integrar e quer participar dessa discussão aqui no Legislativo, na Prefeitura, em toda a sociedade. E citar aqui o Aurélio Espina, advogado da OAB também, representante da OAB, e o presidente da OAB, o Márcio Vicente Cosati, e parabenizar pelo excelente trabalho que vem desempenhando na OAB. Mas,
quanto mais a sociedade participa das coisas da cidade e a qualidade que tem a OAB, a cidade ganha. Eu vejo dessa forma. A OAB tem que ter realmente um assento, tem que ter voz, né? E a gente sempre pede para que participe realmente. Jundiaí é uma cidade que vem crescendo em todos os aspectos, mas nós temos que preservar. Nós temos um ícone, que é a Serra do Japi, né? Temos os mananciais, temos todo o sistema ecológico na nossa cidade, que nós temos que preservar realmente. O meio ambiente vem nos dando o troco. Tudo que está vindo hoje está vindo em excesso, vereador Val. Vento, há 30, 25, há 10 anos atrás, não eram os ventos que estão vindo hoje. A chuva está vindo em excesso, né? Então, tudo que vem está vindo muito excesso. Nós temos que fazer a nossa parte. Jundiaí é um grãozinho de areia no planeta, mas nós temos que fazer realmente a nossa parte. E a OAB está de parabéns de ter um assento, de reivindicar o assento por meio de Vossa Excelência, tá ok? Votarei favorável, entendo que o Condema tem que ter cada vez mais qualidade, mais do que já tem, para que venha nessa casa numa audiência pública e tenha respaldo jurídico, respaldo intelectual e respaldo legal para discutir, né? Porque eu digo sempre, Val, pode ter alguém que queira melhor, queira bem para essa cidade, mais que nós não tem. Nós somos representantes da população e nós também queremos muito bem para essa cidade, queremos bem para o meio ambiente. Então nós queremos discussão, mas discussão de qualidade, e eu tenho certeza que estará assegurado com o assento da OAB no Condema, tá ok? Terá o meu voto favorável e parabéns, vereador Val. Muito bem, vereador Tico. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.735, com a palavra o nobre vereador Paulo Sérgio Martins. Antes da fala do nobre vereador, deixa eu fazer um comunicado à casa aqui. Eu acabei de receber um telefonema, né, até me cumprimentando também, mas parabenizando e agradecendo a essa casa do nosso deputado Luiz Fernando Machado, que já recebeu, né, o nosso requerimento de congratulações feito pelo nobre vereador Marcelo Gastaldi, assinado por toda essa casa aqui. Então, ele transmite, né, que a gente tenha um bom trabalho aqui, assim como ele está tentando também realizar em Brasília lá. Ok? Só transmitindo um abraço do nosso deputado federal. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, doutor Márcio, doutor Aurélio, quase chamei de Álvaro. Houve o parecer pela ilegalidade e pela inconstitucionalidade por parte da consultoria jurídica aqui da casa. Eu, à época, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, fui contrário ao parecer da consultoria jurídica. Por quê? Além de sermos uma casa de leis, nós somos uma casa política também. E eu acho que é de extrema importância a participação da OAB, não somente nesse presente conselho, tá? Mas e sim em todos os conselhos. E vou falar, Márcio, até como irmão, eu acho que vocês têm tido uma postura na OAB, a diretoria toda, uma postura muito atuante. E é isso que nós precisamos aqui, esse feedback da sociedade em geral. Principalmente um órgão como a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acho de extrema importância a participação dos senhores. Eu acho que, apesar do parecer pela inconstitucionalidade, pela legalidade, eu vou manter minha postura anterior, vou votar favoravelmente, até por sermos uma casa política. Eu acho que, dessa forma, nós abrimos o olho do Executivo para que, realmente, vocês tenham assento não tão somente aqui no Condema, mas em outros conselhos, porque a Ordem, além do parecer jurídico, do arcabouço técnico, ela tem toda uma fama de luta e de participação. E aqui eu quero realmente, isso aqui já é ponto morto, já vai ser votado favoravelmente, é realmente enobrecer a atitude dos senhores e essa real participação dos senhores. Parabéns, senhores, parabéns, o Val, pela indicação. Os senhores devem ter assento em todas as comissões. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e os senhores da OAB. Muito bem, nobre vereador Paulo Sérgio Martins. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.735, de autoria do nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Com a palavra, o nobre vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e público que nos acompanha.
projeto de lei do nobre vereador Nivaldo Ramos de Freitas, o Val. Imprescindível, eu acredito, nobre vereador, termos uma pessoa da OAB no Condema. Até temos a presença aqui do Márcio Cosati, presidente da OAB, subsede de Jundiaí. Eu acho que a OAB tem um papel importante em todas as questões envolvendo sociedade, meio ambiente, o que quer que seja. Eu acho que um membro da OAB no Condema ajudará, principalmente nas questões legais envolvendo as questões ambientais. Aí, quanto ao vício de iniciativa, se é do legislativo ou executivo, isso cabe à consultoria jurídica, tanto dessa casa quanto da prefeitura. Mas que é importante a presença de um membro da OAB, eu acho que isso não se discute. No passado, eu lembro que conversei com o advogado José Vanderlei Rosa sobre esse mesmo assunto, ele que acho que presidiu uma comissão do meio ambiente da OAB de Jundiaí. Ele também sempre mencionou a importância de termos um advogado, de um membro da OAB no Condema. Portanto, terá voto favorável desse vereador e Permite parabéns. uma parte? Pois não, vereador. Apenas seguir essa linha de raciocínio, realmente a importância da OAB no município de Jundiaí e num conselho tão importante como esse, dando realmente agilidade nas discussões. Com isso, com certeza, toda a sociedade jundiaense ganha. Parabéns. Muito bem, vereador. Eu acho que também, como bem colocou o vereador Silvinho, nós da bancada do PV, do Partido Verde, acho que isso tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando. E também, como presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente desta casa, terá meu apoio e meu voto favorável. Parabéns, vereador. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereador Leandro Palmarini. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.735, com a palavra a nobre vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, o autor do projeto que vê com essa iniciativa a possibilidade de revestir o Condema de uma representação efetiva, sem a necessidade de disputas por setores, né, por segmentos da sociedade, o que eu acho uma reivindicação e uma indicação bastante pertinente. O que me traz aqui é colocar uma preocupação. O Executivo, quando quer, ele tem feito isso. Em algumas instâncias de controle social, de órgãos de acompanhamento de políticas públicas, como o Conselho de Direitos da Criança, ele já determinou a presença da OAB com uma representação, um assento permanente, com que a gente concorda. Uma política pública importante, tanto quanto as questões ambientais. O que eu não concordo é que, no bojo dessa discussão, outras entidades comecem a pleitear esse espaço como um assento, uma reivindicação permanente. Então, para mim, foi um equívoco da administração, e esta Câmara acabou também aprovando, uma entidade patronal ter assento permanente no Conselho da Criança, que é a Associação Comercial. Porque, naquele momento, tem a figura de alguém que estava atuando. Então, isso é pontual. Então, nós não podemos fazer essa confusão de que entidades que representam segmentos, né, de organização da sociedade comecem a pleitear espaços e se personalizarem dentro dos espaços que é do controle social, que é da organização da sociedade civil. A OAB, ela tem um destaque pela sua própria característica jurídica, organizacional, e vai, de fato, colaborar. Então, aprovarei o projeto do vereador, entendo a iniciativa e a preocupação, até em outros momentos desta casa, em indicar a OAB em diversos setores, Conselho Gestor da Serra. Existe essa preocupação, mas existe a minha preocupação bastante forte. Estou pensando em como a gente vai poder estar coibindo esse tipo de ação do Executivo, fazer essa confusão
personificando entidades e pessoas dentro de espaços que é da organização da sociedade civil e que é justo o pleito por discussão e voto. Não que as pessoas não possam participar, que as entidades estejam restritivas, mas ela vai fazer essa discussão no âmbito do seu setor, do seu segmento, para poder conquistar essa vaga e não ter o assento reservado. Então, é essa o meu apontamento para essa questão, essa preocupação, mas apoiarei, mesmo com esse vício aí apontado de legalidade. A Prefeitura já mostrou que, quando ela quer, ela não coloca ação de inconstitucionalidade e assume alguns projetos do Legislativo, que esse seja mais um, né? Nós tivemos que aceitar aqui uma incoerência, uma incongruência aí na indicação de uma entidade patronal dentro de um conselho. Por que não ela não aceitar a nossa indicação da OAB para o conselho tão importante? Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, nova vereadora Marilena Perdiz Negro. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.735, de autoria do nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que altera a lei de número 3.645, de ano de 90, para prever no Conselho Municipal de Meio Ambiente, no CONDEMA, o representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Em discussão, com a palavra, o novo vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Esse é meu presidente. Parabéns, presidente, pela sua atuação. Presidente que realmente está aí ao lado de todos os vereadores e vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu quero aqui agradecer a Ordem dos Advogados do Brasil e principalmente Dr. Márcio Vicente Faria, COSAT, presidente da 33ª subseção da OAB de Jundiaí. Também cumprimento aqui Dr. Aurélio Espina, né, nesta sessão desta manhã. O projeto de lei do nobre companheiro Enivaldo Ramos de Freitas, que altera a lei 3.645/90, para prever no Conselho Municipal do Meio Ambiente, CONDEMA, representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero aqui parabenizá-lo pelo projeto de lei do nobre companheiro. Sabemos que no projeto de lei está acontecendo quase o mesmo que aconteceu no primeiro item, porque o primeiro item também foi umas condições também quase semelhantes, mas é um projeto de lei de grande importância e nós sabemos que esta causa está sendo abraçada pela forma inteligente e para nós, como nós, vereadores, eu digo que a presença da OAB de Jundiaí é fundamental no conselho hoje no qual aqui nós estamos citando no projeto de lei. E para nós será de grande importância e para a população mais ainda, né? Eu parabenizo o papel fundamental que poderia ser em outros segmentos também a presença dos senhores, né? E portanto, a gente sabe de alguma ilegalidade do projeto, mas eu me entendo que vamos fazer aquilo que realmente é de interesse da sociedade, é de interesse da população, e eu estou aqui para votar tudo aquilo que realmente o povo nos cobram, né? E eu parabenizo o doutor Márcio, várias reuniões participamos juntos, né? E a gente fica feliz do trabalho de Vossa Excelência, né? Nessa cidade importantíssima que nós temos, que é a cidade de Jundiaí, uma cidade que realmente é boa para se viver. Eu acho que aqui está o projeto de lei da autoria do nobre companheiro, e com certeza, vereador Val, vou votar favorável, e também pela bancada do PDT, com certeza, meu nobre companheiro, Fernando Bardi também, favorecerá com um voto favorável ao projeto de lei, fazendo com que a sociedade tenha um trabalho digno
e com seriedade para o futuro. Parabéns, senhor presidente, parabéns, senhores vereadores. Essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, nobre vereador Zé Dias. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.735, de autoria do nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que altera a lei de número 3.645 para prever no Conselho Municipal de Meio Ambiente, no CONDEMA, um representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Em votação, o projeto de lei de número 10.735. Muito bem. Como não poderia ser diferente, a totalidade desta casa, 15 vereadores, pela aprovação do projeto de lei, essa presidência que regimentalmente não vota, portanto, está aprovado o projeto de lei de número 10.735, de autoria do nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que altera a lei de número 3.645/90, para prever no Conselho Municipal de Meio Ambiente representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu gostaria aqui de cumprimentar, né, já foi citada a presença, mas gostaria, em nome da presidência dos 16 vereadores, de cumprimentar o Dr. Márcio Vicente Faria Cosati, presidente da subseção, da 33ª subseção da OAB na cidade de Jundiaí, bem como o advogado Aurélio Espina, aqui também um dos representantes da OAB. Muito obrigado pela presença de vocês, já estivemos juntos com a OAB numa visita que me honrou muito aqui, a presença de tantas pessoas da nossa sociedade, respeitando o poder legislativo desta casa. Muito obrigado ao doutor Márcio, já de antemão, e parabéns agora aí. A gente espera que os vícios sejam sanados, se possível for, para que o CONDEMA tenha um representante da OAB. Parabéns ao vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Apenas para agradecer os nobres pares pela aprovação unânime do projeto. Parabenizar também, mais uma vez, a OAB, doutor Mário e o Aurélio, e a família, né, de advogados, mais de 3.000, me parece, a OAB. Parabéns, e uma grande família representada hoje aqui pelo seu presidente, e essa conquista aí, e estaremos falando com o chefe do Executivo também sobre o sancionamento da lei. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito bem, vereador Val. Próximo item da nossa pauta é o item de número 2 do projeto de lei de número 10.235. Esta casa recebe o requerimento de número 548, de autoria do nobre vereador Paulo Sérgio Martins, de adiamento para a sessão ordinária do dia 29/3. Está em discussão o requerimento de adiamento de número 548. Com a palavra, o seu autor, o nobre vereador Paulo Sérgio Martins. Antes do nobre vereador falar, solicito a possibilidade de fazer um comunicado à casa e à imprensa presente nesta manhã. É um convite, né, uma pauta convite aos nobres vereadores. Nós estaremos realizando a audiência pública de número 16, no dia 3 de março de 2011, a partir das 19 horas. E essa audiência pública, ela consta de 2 projetos. Projeto de lei de número 10.734, de 2010, de autoria do nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o Val Freitas, que altera a lei de zoneamento e ocupação do solo para enquadrar estabelecimentos destinados a culto religioso. E o segundo item é o projeto de lei de número 10.817, de 2011, de autoria também do nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val Freitas, que altera a lei de zoneamento e ocupação do solo para enquadrar atividade de consultório ou clínica nas categorias de uso que especifica. Então, fica feito o convite aos vereadores para a audiência pública de número 16, em 3 de março de 2011, às 19 horas. Com a palavra, o nobre vereador Paulo Sérgio Martins para falar no requerimento de adiamento. Senhor presidente, os vereadores, público aqui presente, tão somente para justificar o adiamento, né? Acho que é um dever nosso. A Marilena falou comigo que tem alguns adendos a fazer,
e tinha uma questão técnica já resolvida com a dona Vilma, e então eu gostaria de confirmar esse adiamento e pedir aos pares que votassem favoravelmente o adiamento para que nós pudéssemos sanar alguns problemas. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Paulo Sérgio Martins. Está em discussão ainda o requerimento de adiamento. Em votação, o requerimento de adiamento do projeto de lei. Com a totalidade dos senhores vereadores, 15 votos pelo adiamento, essa presidência, que regimentalmente não vota, está adiado o projeto de lei de número 10.235, de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Martins, que determina nos ônibus desinsetização periódica. De vez em quando a gente enrosca em umas palavras aqui. Senhores vereadores, eu vou suspender a sessão por até meia hora, se necessário, para que possamos fazer algumas discussões internas com todos os vereadores. Então, essa presidência convida, né, e pede agilidade aos 16 vereadores, inclusive essa presidência, para estarmos no Salão Nobre, para que em meia hora, no máximo, possamos retomar os nossos trabalhos. Estão suspensos por até meia hora os nossos trabalhos.